Começando o Antimatéria, o programa que ajuda você a explorar as dimensões da cultura pop. E no programa de hoje é um tema muito relevante, já que todo mundo está reclamando de adaptações mal feitas, seja de games, seja de livros, seja de qualquer coisa assim. Quando vai para uma outra mídia, a galera sempre reclama. Por que será? É ruim? Como assim que é Não, ruim? eu tenho uma teoria porque tem mais a ver com o tempo de apreciação de cada obra, de cada mídia, do que especificamente ser ruim. Às vezes, o tempo para você assimilar uma página num livro é maior do que 3 minutos dessa página num filme. Exato. O mesmo vale para um jogo de videogame. Você tem uma interação muito maior com a mídia do que assistir, né? Ser só o espectador. Então, essas coisas precisam ser levadas em consideração na hora de falar, pô, essa adaptação não ficou legal, isso aqui ficou muito corrido, porque às vezes nem é corrida, às vezes você ficou 10 horas num lugar que era pra ficar meia hora, e aí parece que é um tempão, né? Você sabe um lugar que eu queria que o pessoal ficasse meia hora parado assim? No nosso YouTube, na verdade. Olha! Se o pessoal ainda não segue a gente lá no YouTube, no Instagram, ó, tem esse QR Code bonitão, pega o celular, ó, na tela da sua TV, entendeu? Diferente do Haterman que faz assim, ó, o meu é só um barulho sonoro. Aí você vai seguir a gente no YouTube, no Instagram, deixa um comentário usando a hashtag Antimatéria na Cultura, a gente quer saber a sua opinião. Você acha que todas as adaptações são ruins ou não? Né? Deixa um comentário pra gente lá. O nosso programa é um exemplo claro de uma coisa que funciona. Porque a gente pega ele do jeito que tá aqui na TV e coloca ele no YouTube. Então ninguém vai reclamar, porque se tiver que reclamar, vai ter que reclamar dele aqui e lá. O que acontece com as adaptações é que a adaptação, o próprio nome fala, adaptação. Tá. Não é uma transcrição não copiar 100% do que tá naquela mídia pra lá, até porque não vai funcionar. Sim. Então você imagina se eles pegam, sei lá, O Senhor dos Anéis, do jeito que é o livro, do jeito que o Tolkien fala, do jeito que é descrito e colocam no cinema. Ia ser um filme de 4 horas, só o primeiro, e todo mundo ia dormir com pelo menos meia hora. Mas os mangás e animes são adaptações um do outro literal, assim, na maioria das vezes, né? Ah, mas já é feito uma pegada de mídia um pouquinho diferente. Se você pegar, por exemplo, mas Vingadores... é um mangá, né? É um texto e um... Se você pegar, por exemplo, o Vingadores Ultimate do Mark Millar, ele, quando escreveu os Vingadores Ultimate, ele mesmo, todas as entrevistas prévias, ele já falava que queria fazer um quadrinho mais cinematográfico, que primava a apelação, que tinha textos mais, sabe? Claro, mas se ele tá pensando desse jeito é uma coisa, né? Mas o mangá não, né? O anime se adapta. Eu acho que o cara que é muito fã, vamos voltar pra um pouquinho. O cara que é muito fã, assim, sei lá, você é muito fã de sei lá, Solo Leveling. O cara quer uma extrema... Transcrição, fidelidade extrema ali da obra. E às vezes tá, mas o tempo dela é diferente. E aí o Solo Leveling, eu usei esse exemplo porque ele é um exemplo muito bom em relação ao Webtoon. E o que foi passado lá, porque tinha coisas que os caras colocaram no anime que ficaram melhor e teve coisas que ficaram 1 pra 1, né? Também e tem coisas que ficaram piores, na verdade, também. Então, tipo, eles têm que fazer escolhas criativas, muitas vezes isso acho que depende de quem? Do diretor, né? Ou do roteirista, sei lá, ou da equipe toda como um todo ali. Aí, sim. Mas é fato, assim, tipo, eu acho que toda vez que você vai pegar de uma mídia e vai passar, seja de livro pra TV, ou a TV, até de TV pra livro, essas coisas, porque eu lembro muito bem que o pessoal só reclama, geralmente, quando sai do livro pra TV ou pro cinema, alguma coisa. Acho que as maiores reclamações são de livros com histórias infanto-juvenis, porque a maioria dos filmes, quer dizer, a maioria não, mas tem muito filme baseado em livro. Foi muito emocionado, né? Que ninguém se importa, e tá muito bom, os dois. Você consegue assistir e ler, não importa. Só que quando é uma literatura infanto-juvenil, onde tem alguma coisa levada por franquia, sabe, séries e tal, fica um pouquinho mais difícil, porque a galera, de novo, lê no tempo dela, assim. E a adaptação literária normalmente é mais complicada, porque exige uma maior condensação de fatos, assim. Você tem que deixar tudo mais enxutinho pra caber. E eu adicionaria mais uma coisa nisso, que é a visão do estúdio pro que tá sendo feito. Sim. Porque, por exemplo, quando você pega o Batman, por exemplo, a Piada Mortal, todo mundo sabe que o quadrinho, a Piada Mortal, é um quadrinho pesado uma boa referência. E tal e tudo mais, e que vai ter um impacto muito grande na Bárbara Gordon, né? Só que assim, ok, quem já leu a Piada Mortal, quem já conhece a obra, sabe o que vai acontecer e tá ok com isso. Mas o grande público não se importa com a Bárbara Gordon. Ela se importa com o Batman e se importa com o Coringa. Então o que a Warner fez? Ela fez um curta-metragem, né, antes desse filme,
mostrando um pouco do relacionamento do Batman, do Gordon e da Bárbara Gordon pra tentar criar ali um vínculo emocional entre as pessoas. Que não funcionou. Não funcionou, foi péssimo e ainda acabou prejudicando um pouco o andamento da obra ali quando ela foi lançada. Então, além de tudo isso, quando se passa na adaptação, vem esses pensamentos do estúdio, do diretor aí, confesso que a gente tem que ir um pouco mais longe para entender como as ordens dos fatos vão ser apresentadas para criar relevância e importância para determinados personagens que provavelmente vão sofrer um final trágico ou vão ter alguma importância extra no Se você futuro. tem a obra inteira, é recomendável estudar ela inteira e depois adaptar o que precisar. Estão passando por isso com o Last of Us. Tipo, assim, todo mundo sabe o que vai acontecer. Eu vou trazer uns exemplos para vocês aqui, e aí eu quero que vocês me falem se vocês concordam ou não, por que isso funcionou ou não funcionou aqui. A gente tem, por exemplo, o Harry Potter. Que pra mim não funcionou. Então, que é um negócio assim, então, é que assim, ele funcionou no cinema muito bem, virou um sucesso. Pra quem só viu o filme. Exato, mas pros fãs é horroroso. Quem lê os livros, né? A galera que lê os livros não gosta, porque são adaptações de livros longos, a maioria dos livros da Harry Potter, tirando os 3 primeiros, né? Mas o resto é tudo são livros em diante são bem grandes. São bem grandes. Tirando o 7º, o Príncipe lá, o Enigma do Príncipe, o pequeno. É o 6º. Mas aí você tem, tipo, o elenco que é muito bom dos filmes. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, acho que o elenco de apoio é muito bom, mas o trio lá foi melhorando até o final. Bom, sem dúvida, né? sem dúvida. E eu acho que o mundo que o cara criou também lá, o Chris Columbus, quando ele criou a concepção lá no começo lá do primeiro e segundo filme, estabelecendo como é que seria Hogwarts, como é que seria o visual da galera, sei lá, o cara fez um ótimo trabalho. Eu não gostava muito dele dirigindo pra criar um contexto. Portanto que eu falei pra você, já o terceiro filme é que eu mais gosto. Mas... Não, eu com Harry Potter eu prefiro nem comentar. Pra mim não deveria nem ter gravado. Hoje em dia você é o cara com mais razão nessa mesa aqui. Só que hoje em dia realmente, a gente nem discorda de você. Não tem nem como. O tempo mostrou que você estava certo, desde lá de trás. De uma forma ou de outra. Mas ele é um caso isolado, né? Que, tipo, funcionou, a adaptação não é, tipo... Exatamente. Não é fiel aos livros, assim, tipo, da forma que a galera queria. Mas criou uma nova legião de fãs. Mas criou uma legião de fãs que é absurda. Não, é insano. E aí a gente tem um outro exemplo que o Anderson já falou aqui, que é o Senhor dos Anéis. E se você lê os livros, ele não é, tipo, também mega fiel aos livros. Nada, ele não é nada fiel ao que é os livros. O Peter Jackson fez um mega trabalho de adaptação e que foi uma adaptação muito boa. E aí, maravilhosa. Essa adaptação que ele fez pra tela funcionou muito bem, mas ele cortou muita coisa, assim, que você tinha nos livros e ele olhou e falou assim, isso aqui provavelmente não funcionará na tela. Acho que o maior exemplo é ele ter cortado, por exemplo, todo o arco do Tom Bombadil. Uhum. Que eles colocaram, inclusive, na série da Prime, o Tom Bombadil, né? Na série como um todo... Vocês vão me odiar, mas eu gosto da adaptação do Hobbit. Eu ia falar disso antes. Eu ia falar, olha, quando a gente tá falando de Senhor dos Anéis, a gente tá falando da trilogia clássica. Não do Hobbit. Mas eu gosto. Cara, eu sei que não é legal, mas você sabe que por incrível que pareça, o Hobbit é o meu livro favorito do Tolkien. Eu gosto muito do Hobbit. O livro. Ele é muito leve de ler, cara. É muito gostoso. Ele é muito rápido, ele é leve, ele tem uns negócios legais. Porque é o contrário do filme. É uma aventura muito gostosa, que eles pegaram um livro de 150 páginas e transformaram em 3 filmes, né, cara? 2, 3 horas, né? É que eles pegaram muita coisa dos contos inacabados, anotação de rodapé. O vilão do... É uma anotação. Tinha um orc branco que seguia os caras lá de vez em quando, tá ligado? É o nome do cara lá, sabe? Tipo, mano, whatever. Então, tipo, foi um negócio que funcionou também. Eu acho que teve fãs, até os fãs dos livros eu tinha lido antes já. Eu gostei. Eu acho que as partes que ele cortou, como o Anderson falou, funcionam, porque se você fosse... Cara, o fã do começo do livro, do Senhor dos Anéis, até a parte que ele fala assim, vou sair do condado, como o Gandalf falou, pra não sei o que lá. São 50 anos no livro. Meu Deus. Imagina como envelhece? É que o Hobbit envelhece devagar, mais devagar. Então ele fala, são 50 anos, cara. Ele sai com 100 anos lá do condado. O livro começa, o Frodo tem 50. Sacou? Tipo, mano... É isso, já pensou você... Não, vamos esperar 50 anos do condado. Mano, ia estar muito bem dormido. Tá rolando aqui. O Bilbo, não acabou ainda. O Bilbo sai fora, passa 50 anos até o Frodo falar, agora eu acho que eu vou sair do condado atrás dele. Então, tipo, não dá, cara. Não tem como o cara adaptar isso daí, sabe? Entendi. Tipo,
A própria Batalha de Helm lá tem um monte de coisa. Não aparece elfo nos livros, é só os humanos lá lutando. Aí os caras botaram os elfos lá, sabe, do Abismo de Uma Helm. aliança ali, né? Tem muitas coisas que ele colocou de anotações lá do Tolkien, coisas que ele tirou que eu acho que funcionou muito bem. Agora no Hobbit já, acho que o cara esticou. O Hobbit pra mim é aquele chiclete que você estica assim, ele não arrebenta, mas ele fica bem fininho assim, já perdeu o gosto já. É a massa da pizza, você com só abrindo o disco, assim, só que você abre o disco muito mais, assim, ó. E aí dá pra, assim, em vez de fazer uma pizza, você faz 5. Virou um crostini. Não é nem crostini. Não é nem massa de pizza mais, só fica o crostini só, sabe? E aí eu tenho outros exemplos positivos e negativos aqui, o que fazer. Vamos começar com os negativos. A gente tem Dragon Ball Evolution. Nossa. Foi uma adaptação que eu não entendi direito o que ele estava adaptando ali. Ele não leu o Dragon Ball, é basicamente isso. Ele criou a história dele ali, ele só pegou o título do Dragon Ball. De uma época que tipo, a galera tava tentando adaptar mais pé no chão. Que começou com o X-Men ali, aqueles caras com roupa de couro. Não é nem pé no chão aquilo, né? Eles tiraram o que era o anime e colocaram um pouco de nomes, né? Tipo, porque tem os nomes dos personagens lá. E é isso. Goku. E o Spike. O Spike. Hoje, na época, obviamente eu não gostei. Hoje eu gosto de olhar e dar risada com esse filme. Eu quis dizer do Death Note da Netflix. O Death Note da Netflix eu tenho menos reclamação, mano. Eu acho assim, os nomes não precisavam ser os nomes dos personagens que a gente já conhece. Mas parece uma paródia, mas não me incomoda porque eu não gostava tanto de Death Note, entendeu? Mas sim, dói um pouquinho na alma, né? E o que dizer de The Witcher, também da Netflix? Esse eu não... esse aí começou mal, da escalação do ator principal até... Olha lá, esse é o rei. Por quê? Porque ele é ruim. Por que é multiboy? Fala pra gente. É ruim. Esse não é o multiboy, é o multiboy versão hater esse. Mudou a cor dele pra vermelho. Porque ele é ruim. Ele não... E fora que a adaptação, ela se perde sem saber onde que ela quer estar. Ela não sabe se ela quer estar no livro, ela não sabe se ela quer estar no jogo, ela não sabe onde ela quer estar. Ela só quer. Eu preciso ser honesto aqui, ficar do lado do Haterman dessa vez. Você não gostou? Não, eu não gostei. Mas é que assim, tipo, não pelos motivos dele, assim. Eu não tenho nada contra o Henry Cavill. Acho que também não. Ia ser difícil qualquer pessoa pegar o Geralt e fazer ele, porque no livro os caras falam que o Geralt é um personagem que não tem nem... Como é que é o nome? Expressão. O cara é inexpressivo, o cara... O cara até descreve o Sapkowski, né? Andrei Sapkowski. Ele até descreve ele como um cara, ele é até meio feio, o cara fala no livro, que não é um cara bonito, tá ligado? Mas o cara botou Henry Cavill. Enfim. Né? Aí eles falam que ia adaptar o livro, e aí você tem, cara, o próprio Henry Cavill saindo do projeto porque ele não está fiel aos livros. Mas então, eles não sabem onde eles queriam estar, eles não sabem se eles são o jogo, se eles são os livros, se eles são anotações de rodapé de Sporovski aí, do Zorovski. Sapkowski. Dele aí. Andrei. Então, e esse cara não sabe, desculpa, o nome dele é muito difícil de pronunciar, tá, gente? Não é falta de respeito. Mas, não sabe. E aí, mano... Aí devolve o Henry Cavill pro Tom Cruise bater nele, que tá tudo em casa. Eu confesso que eu só vi a primeira temporada e eu não achei tão ruim. Então. Mas eu não achei boa. Não, e eu vou falar pra você que além de tudo, os efeitos especiais são datados, porque colocaram o dragão dourado da Xena lá, do Hércules da Xena. Da Hércules da Xena, mano. Velho, vamos aí, vai. Faz a abertura da Xena que ela faz assim com a espadinha, aí parece um cara igualzinho. Não, entendi, mano, na moral. Não. E aí tem duas adaptações que eu considero adaptações até que boas, assim, na minha opinião. Primeira foi o Scott Pilgrim, que eu achei legal do filme. Não me importa. Legal. Né? Do Edgar Wright, né? Que ele fez o Scott Pilgrim. Teve muita gente que reclamou. É bem musical o filme, tipo, ele tem um propósito dele de parecer um videogame, óbvio. Sim. E os atores que ele escolheu não lembram os personagens do quadrinho, isso é fato. Mas a Ramona ficou igual. A Ramona ficou igual, você tem razão. Só que o filme é legal de assistir. A série animada com os atores dublando, eu já não gostei. Eu também não gostei muito. Porque o Michael Cera precisa do corpo dele pra fazer alguma coisa. Exato. Porque... Eles só estranham lá. E a gente teve o Sin City. Sin City bem legal também, né? Sin City é o filme, né? Você tá falando? Eu gostei do Sin City. É bem legal, com a estética de quadrinho, preto e branco, papapá, né? E bem diferente pra época, inclusive. E foi muito legal, né? Eu gostei bastante. A gente tem mais coisas pra falar sobre adaptações e esses problemas dela. A gente vai pra um rápido intervalo agora. Aí vocês vão ficar com o anime e depois a gente volta com mais antimatéria pra vocês, tá bom? Não sai daí.
Antimatéria de volta. No primeiro bloco a gente bateu um papo sobre a dificuldade de adaptar uma obra de uma mídia para outra. A gente vai continuar falando sobre isso aqui. Mas antes, olha só que legal, a gente foi até a Liberdade conferir o lançamento de um café de Cardcaptor Sakura, não é isso mesmo? É isso mesmo. A pedido do pessoal da Akiba, né? Da Kid Station, que é onde vai ficar sediado esse café, a gente vai lá conferir. E ó, maravilha, hein? Hoje a gente está num lugar especial, porque é a inauguração do café de Cardcaptor Sakura aqui na Liberdade. E ó, claro que se a gente tá num café de Sakura, a gente tem que perguntar pra chefe todos os desafios. Então eu tô com a Camila Copa Araújo, que foi a responsável por criar todas essas iguarias que estão aqui. Primeiro conta pra gente, qual o desafio criativo para desenvolver tudo isso daqui? Eu sempre gostei de Sakura, né? Então eu queria que agradasse os fãs, né? Também. Então eu tive que reassistir o anime e eu fiquei mal feliz que agora tá repassando de novo, né? Então vai pegar um novo público. Então eu tive que reassistir para pegar referências. E desses, qual que é o que mais identifica a Cardcaptor Sakura para você aqui? É o Ichigo. É o Ichigo? É o Ichigo. Porque o Quero, na maioria do anime, ele tá comendo Ichigo Cake. Então eu quis trazer ele justamente por causa disso. Agora, eu tenho que te fazer duas perguntas que não pode faltar pra gente terminar aqui. Qual que é o seu favorito? É a torta de pistache e a torta de Sakura. Seu personagem favorito de Cardcaptor Sakura? A Sakura! Não é puxando o saco, não é puxando o saco, mas ela é a minha personagem favorita. Ah, que bom. Camila, muito obrigado. Parabéns por todo o trabalho, pelo seu talento incrível, porque tá tudo muito lindo, tá tudo muito perfeito. E ó, tem mais pra gente mostrar pra vocês de Cardcaptor Sakura aqui no Café de Sakura, beleza? Obrigada, gente. Venham experimentar. Olha, eu tô aqui com a Thaís Spear, gerente de comunicação da Artworks. Hello! E queria que você me contasse um pouquinho dessa área de souvenir, porque ela tá incrível. E eu sei que tem coisa exclusiva Tem pro coisa Brasil. exclusiva, sim, definitivamente. Como vocês estão podendo ver, inclusive, foram mais de 30, na verdade, itens aprovados e 300 designs aprovados de coisas diferentes. Senhora. Inclusive itens que só vão ser vendidos no café, como vocês estão podendo ver, esses acrílicos daqui, na verdade. Se você vir comer, você compra. Se você não for vir comer, você compra pela internet. É isso. Sucesso. Então é isso, acho que, cara, Café Sakura experiência. Não, maravilhosa, maravilhosa. Pra você que tá curioso, de terça a domingo, aqui na Liberdade, no bairro da Liberdade. Na em São Liberdade, Paulo, aqui na Thomas Gonzaga, na dentro Kid da Station. Akiba Station, andar de cima. É o A primeiro gente já andar. falou tanto da Kid Station pra vocês. A Vem gente aqui, gravou uma live aqui. tem action figures. Você compra action figures, sobe, come alguma coisa gostosa e depois vai pra casa mega feliz. É isso. Assiste matéria. Eu- o Cardcaptor Sakura. Assiste Cardcaptor Sakura durante a matéria depois. Aí, ó. Com certeza. Ah, que como perfeito, cara. Eu acho. Eu achei que iam servir macarronada lá. Ele faz bem, né? Mangiare. Mangiare. Já deu. Já faltou só a mãozinha assim, ó. Pô, mas muito legal o café, né, cara? Tá muito bacana o espaço lá. Não deixe de, se for na Liberdade, não deixe de dar um pulo lá. Vai dar uma E olhada. conferir o café da Sakura, cara, que tá muito legal. Mas vamos lá. Por que a gente tá falando sobre tudo isso? Porque recentemente surgiu uma onda de ódio, né? Contra... de hate, né, na internet, que é muito recentemente, né? Isso acontece diariamente na internet. Mas teve uma muito específica, que foi contra a série The Last of Us, né? Que ela já tinha acontecido isso na primeira temporada, eu acho que já era esperado pra segunda temporada também. Eu tenho pra mim que toda vez que a HBO lança uma série que é baseada em alguma coisa, a galera já fica preparando com o botãozinho do hate. O bom dessa série, no caso, e inclusive a primeira temporada, é que ela foi hateada, provavelmente quando foi exibida, mas depois ganhou o prêmio, né? Então, o hate acaba quando acaba a série e depois fica só a premiação pra eles. Tá tudo certo nesse âmbito, né? Vocês acreditam que, tipo, o lance do Pedro Pascal não tava na série ali e pegou muita gente que não jogou? Pegou Pegou muita gente desprevenida? Pegou, Também ajudou cara. no hate ali? Ah, não, Assim, esse
Ele volta em alguns pedaços pra você assistir, mas pegou, mano. Certeza que pegou. Né, já gravou todas as participações dele, já foi embora, mano. Já Ele foi pra outro universo, né? vai Foi fazer o divulgar. Senhor Fantástico, vai né? divulgar o Quarteto Fantástico agora, mas é um pouco disso que a gente falou de, tipo, às vezes essas séries atingirem um público fora da bolha, né? Fora da galera que jogou, né? Então, Porque a inevitável. bolha tá ali nas redes sociais xingando. Aí saiu dali, meu amigo, tá todo mundo gostando dessa série. Então, eu digo por mim, até falei isso aqui no outro programa e eu vejo essa visão, assim, né? Por exemplo, eu acho que quem jogou, eu até falei, a Jill, né, jogou, eu acompanhei ela, né, minha esposa, vocês não sabem, ela jogou, e eu acompanhei, eu não joguei tudo, não vi tudo, né, não dava pra acompanhar tudo, mas assim, eu estou gostando da série bastante, inclusive. Eu particularmente Ela tá odiando. Assim, eu não tô odiando, mas tem uma coisa de personalidade ali que não é a mesma mais, né? Tipo, a Ellie e a Dina são personagens diferentes. Então, eu não sei, porque, então né, pra eu você não tá joguei. ótimo, Pra mim você tá vendo ótimo. uma visão ali, tá A minha ok. dúvida é se eu assisto, porque eu assisti até o final da primeira, se eu assisto ou se eu jogo, porque Não, eu não joguei o segundo, aí eu tô com ele lá instalado no meu play e falo, cara, acho que eu vou jogar e não tô assistindo. É uma perda difícil. E aí... Assim, isso porque você vai gostar da série, depois você joga e você também não gosta tanto mais da série. Com certeza você não fugiu do spoiler, então pode assistir. Não, o spoiler Então eu pode tomei. assistir. O spoiler eu tomei no lançamento do segundo jogo lá atrás, Então, porque porque era esse inevitável. É a única coisa que te impede de jogar ou assistir. Era então inevitável. assiste, pode Então, assistir. quando saiu o segundo jogo, já falaram, acontece isso. Aliás, tinha foto, tinha shorts dos caras colocando o que Eu acontece acho que você ali. vai ter uma experiência melhor saindo da série e indo pro game do que fazer o contrário. Então, eu acho também. Pra você de casa que não jogou, também pode seguir aqui as dicas dos meus Porque amigos. depois você vai assistir a série, aí depois você vai jogar, você fala, nossa, olha... Você vai isso aqui sair com uma vontadinha, só que aí você vai ver que o chão é mais fundo lá. Ah, não. Ixi. É que eu joguei o primeiro jogo todo, né? Então, eu já conheço bem o mundo ali, né? Ixi, o clima é diferente, cara. Nossa senhora, Olha só. Mas assim, tipo, e é engraçado, né, você ter esse tipo de coisa. Vocês acham que tentar agradar todo mundo é um erro? Sem dúvida nenhuma. Certeza. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Você pode ver isso na comunidade... Sorte os dois são agradados. a comunidade sorte. gamer, por exemplo. Tá todo mundo reclamando, os jogadores profissionais, inclusive, reclamando da atualização do Tekken. E que tem que mudar, os caras demitiram um time inteiro de desenvolvimento Caramba. pra contratar um outro pra fazer o balanceamento. Harada tá lá ainda. Então, não, o Harada é o chefe, né? Então, o Harada se que... mandar Ele demitiu ele- todo mundo. Vocês não servem. Não foi. Tchau. Ele é o porta-voz, ele tá lá explicando que porque o diretor é outro, não é o Harada, Sim. o diretor tem quem 8. E aí estão mexendo porque a comunidade pediu, e aí eles estão, tipo, de certa forma arrumando umas coisas que realmente estavam muito quebradas, só que isso abre um precedente, porque a comunidade tá sendo muito vocal em coisas que eles querem mudar. E aí fica, a Bandai vai mudar ou não vai? Porque se mudar, aí vai deslanchar de vez. Vai abrir um negócio ali, uma Precedente. enxurrada de gente querendo que todo jogo mude porque eles estão certos. E na verdade o jogador nunca sabe o que quer. Ele recebe primeiro, aí ele não vai gostar, beleza. Na segunda temporada a gente vê o que a gente faz. Mas é um negócio que o time de desenvolvimento trabalha. E a série, a mesma coisa, cara. Se os caras ficarem esperando... Não gostei dessa parte, tinha que ser assado. Então, beleza, vamos fazer do jeito que Então, mas porque- fulano X falou, Porque sabe? isso, por exemplo, na época da CW, né, da Arrowverse, quando era o Arqueiro, Flash, negócio, isso era muito comum. Mas era pesquisa de opinião, né? Isso era muito comum. Era um montante que eles podiam mudar. E é sempre pro ruim, na minha opinião. Porque era sempre assunto bobinho também, né? Que desencadeava alguma coisa Porque maior. a gente já falou disso no outro programa, da série do Arqueiro Verde. E todo o plot inicial dele, sair da ilha, não sei o que lá, que ele queria voltar pro negócio, era por causa da menina, da Laurel. E aí, por causa da opinião, não, a gente não gosta da Laurel, a gente gosta da Felicity. Aí os caras tiraram ele da Felicity, jogaram, da Laurel, jogaram pra Felicity. E a Laurel? Transforma ela em alguma Transforma coisa em aí. alguma coisa, aí jogaram ela de escanteio. Então, tipo, pra mim foi um mega erro isso daí lá na Claro. coisa, porque os caras, eles tinham um plano que eles mudaram totalmente porque o público Mas aí, queria outra coisa. eu acho que é outro sistema, né? Porque você tá falando... É que nem Tokusatsu, os 13 primeiros que vocês comentaram já, que eles podem criar alterações pros próximos, é a mesma coisa. Tipo, eles têm um negócio que demanda mais tempo e aí eles podem fazer esse tipo de coisa. E eles querem essa opinião Sim. pra poder bolar um próximo passo. E às vezes melhora, às vezes não. Mas eu acho que é um pouquinho diferente. No caso, acho que do Arrow e do Tokusatsu é um pouquinho diferente, porque quando você tem quando você vai adaptar uma coisa, né, que já fez um sucesso ali, então, sei lá, vamos pegar uma franquia de livros. Você vai pegar uma franquia de livros ali que vendeu alguns milhões de cópias, tá? Vou colocar 10 milhões de cópias. 10 milhões de cópias. Você vai estender ela para uma grande mídia.
Aí você tem ali as duas primeiras perguntas que vão ser feitas, que é as perguntas que a gente está fazendo aqui. Para quem que você vai fazer? Vai fazer para os 10 milhões que compraram aqui os livros já e que já conhecem, que vão chegar e vão, pô, beleza, com certeza, discutir sobre a obra, assistir, ou você vai fazer para o grande público? Só que o grande público, você tem um universo aí de 1,9 bilhão de pessoas que podem curtir isso daí, ou não. Então, para quem que você vai fazer? Aí, obviamente, o estúdio vai falar, óbvio, você tem que fazer para o grande público. Tenta respeitar os 10 milhões que compraram aqui, mas você tem que fazer para os 1,9 bilhão de pessoas que estão aí pelo mundo, né? E aí? Aí, tipo, beleza, você vai e faz, de repente você consegue agradar lá, sei lá, 800 milhões de pessoas, 900 milhões, né? Eu acho que dá pra criar. Mas você vai, com certeza, em algum momento, desagradar os 10 milhões que estão aqui. Sabe? Porque não tem jeito, cara. É a questão da adaptação, tipo, é outra mídia, você tem um contexto inteiro, quando você vai ler o livro, você não tem o contexto inteiro, você tem página a página. E aí, agora que você tem inteiro, você precisa colocar na série de uma forma que seja aprazível também para quem não lê o livro. E aí, obviamente, que mudanças precisam ser feitas, tipo... E hoje a gente ainda vive uma fase que, por exemplo, o Reacher é um exemplo muito clássico, né? Sim. Tipo, saíram 2 filmes com o Tom Cruise. Adaptações que os fãs consideraram ruim, o filme fez sucesso. O filme fez sucesso, o filme não é ruim, cara. O filme é ruim, mas os fãs não gostaram, O segundo filme fez menos bilheteria que o primeiro é muito melhor, né? O primeiro é bem legal. Né? O segundo tem aquele núcleo da filha dele lá que é quase insuportável, né? Sim. E aí depois, num período curto de tempo, né, já tem uma recriação de Reacher, só que agora pro streaming diretamente, e que fez um sucesso muito mais considerável, principalmente a 3ª temporada, do que os livros. Não, do que o livro, não, do que a adaptação pro cinema. Eu acho que mais que os livros também, na moral. Provavelmente mais que os livros. Tanto que a gente tá vivendo um período, cara, que tipo, não tá dando tempo nem de esfriar direito o que é ruim e em cima de uma obra e já foi recriado de novo, né, cara? Então, isso que estão pedindo o remake do anime lá, né? E é legal você ter falado... The Witcher, os caras já estão falando pra fazer uma série nova, não saiu nem a 4ª temporada ainda. É legal você ter tocado no The Witcher, por exemplo, que a gente tem o Lee Child, que é o criador, como produtor envolvido. Vocês acham que quando o criador da obra original tá envolvido com a produção, com a adaptação, sempre sai coisas melhores ou você acha que é pior? Ou você acha que os caras só colocam o nome dos caras lá pra vender mais? Depende Evolution, Akira Toriyama. Por exemplo, Last of Us, a gente tem o Neil Druckmann escrevendo, trabalhando o roteiro e auxiliando o Craig Mazin. Exato. Mas eu acho que depende do nível, sabe, de inserção do autor da obra. É que no Reacher, o Lee Child, ele tá bem em cima, assim, agora. Mas ele teve uma melhoria. Tanto que ele criticou o filme do Tom Cruise falando daquela frase célebre lá, né? A gente tem o Oda em One Piece. E o One Piece ele não é exatamente igual ao mangá, apesar de ter comentários positivos, né? Dividiu as opiniões, mas acho que a maioria foi positivo. Mas o que a galera falava é que ele conseguiu pegar o espírito... A série? Da obra. Eu acho que é o público fã de One Piece, Testemunho de Jeová, né? Que fica te forçando a ler o bagulho. Sim. Que tá passando pano, porque eu não acho boa aquela série, de verdade. Não gostou? Nem com o Oda ali falando, só vai sair o se eu gostar? Não desgostei, mas não acho boa não, mano. E você, Peter? Eu não eu acho ok, cara. Eu acho ok. Eu também não vi 2 vezes. Eu vi uma vez só. Uma vez só também. E foi isso também. Mas assim, não tenho vontade de novo, eu acho que é uma uma boa série de aventura, mas falar, pô, você vai parar e assistir de novo? Melhor adaptação? Não. De jeito nenhum. Cara. É uma boa série. Porque você vê isso acontecendo muito, né? E aí, às vezes, eu acho que é só pra chamar a galera e falar, olha, o cara tá envolvido, vem assistir que vai ser bom. É só pro pano tá passado, cara, mano. O pano já tá que passado. Ele tem, imagina o tempo que o Oda tem pra fazer um negócio. Você acha que ele vai estar envolvido? Ele tirou uma semana pra visitar o set. Ele tirou uma semana pra visitar o set e revisou o roteiro. Foi na África do Sul e foi isso daí. Mas, ó, eu quero saber de você aí de casa, o que você acha das adaptações. Se você não segue a gente nas redes sociais ainda, usa o QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Aí você aproveita, entra no YouTube, segue a gente lá no YouTube, no Instagram, deixa um comentário usando o hashtag Antimatéria na Cultura, que a gente quer saber a sua opinião, tá? A adaptação que você mais gosta é que você menos gosta, tá bom? Muito obrigado por você que acompanha a gente aqui. A Antimatéria vai ficando por aqui e a gente se vê, é claro, no próximo programa. Tchau, tchau!